Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá no site www.olapodcast.com e confira a infinidade de episódios que eles têm lá. Lembrando que o Pod Esporte também está no Spotify e no YouTube, que você já deve ser inscrito, obviamente, já deve ter deixado seu joinha, para que sempre que tem episódio novo você seja notificado. Hoje vamos bater um papo sobre atletismo, mas vamos falar de atletismo mais fora das pistas e dos gramados, enfim, do que dentro dele, com um cara que faz o negócio andar, faz a engrenagem andar. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Cláudio Castilho. Obrigado pela abertura, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui falando com você, falando para todo mundo que te acompanha. Vamos falar de atletismo, é o que eu gosto. Cláudio que foi meu chefe já no Pinheiros. Cláudio trabalhou durante muitos anos no Pinheiros. Durante a minha passagem no clube, os últimos, acho que 3 anos do Cláudio lá, eu estava lá. Cláudio como diretor de esportes olímpicos, certo? Gerente de esportes olímpicos. Eu nem fiz a apresentação total sua aqui, completa, porque, cara, se olhar lá o seu LinkedIn, não ia ter que ter um papel, uma folha gigante aqui. Enfim, mas hoje você é diretor executivo da Confederação Brasileira de Atletismo. E aí, cara, conta um pouquinho desse trabalho que você vem fazendo na Confederação Brasileira. Depois a gente destrincha um pouco como você chegou ali, mas hoje, como é que é esse trabalho seu dentro da Confederação Brasileira de Atletismo? Não, legal. Bom, atletismo é a minha modalidade, né? Eu comecei atletismo em 1981. Durante um tempo eu me afastei um pouco. Eu entrei no Pinheiros em 96. Fiquei 24 anos no Pinheiros, então em 2015 eu assumi a gerência de esportes lá e fiquei até fevereiro de 2020. Coincidiu com a pandemia, tinha projetos diferentes, pretendia sair do Brasil, fazer uma capacitação diferente, já estava completamente mergulhado na gestão, quando veio a oportunidade de mergulhar ainda mais na gestão do sistema desportivo brasileiro. Eu trabalhei por 1 ano no Comitê Brasileiro de Clubes, no CBC, foi uma passagem muito legal. E em março de 2021, o presidente Vlamir, que já era vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, da CBAT, ele me fez o convite para então ir para o atletismo, fazer gestão no atletismo. Então eu estou lá há 2 anos e 4 meses aproximadamente, como diretor executivo, fazendo todo esse trabalho que eu consegui aprender, desenvolver em anos de Pinheiros, em CBC, lidando com atletas, não só do atletismo, mas 16 modalidades olímpicas, e também fora do atletismo. Eu tenho uma formação de gestão, eu fiz cursos no Sebrae, fiz o Empretec do Sebrae, fiz muitos outros cursos na área de gestão, não na gestão esportiva, mas na gestão de uma maneira geral. Trabalhei diretamente com grupos de empreendedores em startups, participei durante muito tempo de um grupo chamado Empreendedores Endeavor, muito legal, foram quase 15 anos fazendo isso, e aí eu transferi tudo isso para o esporte, para a gestão esportiva, e eu estou então na CBAT fazendo isso na veia. Pô, que legal, porque você falou, né, no seu discurso parece que você é um gestor nato, quando na verdade você trabalhou muito tempo também dentro das pistas como treinador, né? Ex-atleta e depois como treinador. Como foi essa paixão pela gestão? Acho que você foi muito enfático quando você falou de gestão, né? Se preparou e tudo. Como é que foi esse processo de, você tá dentro da pista? Normalmente você não vê muito isso, não é muito a cara do treinador brasileiro, né? O cara trabalha ali na pista ou na quadra ou no campo, né, como treinador da modalidade, tecnicista pra caramba. E aí, poucos têm essa visão de gestão. Quando que você teve esse estalo de, cara, a gestão é importante, independente se você vai fazer o que você faz hoje ou não, para fazer gestão de pessoas, enfim. Quando você viu que era importante esse processo? É interessante isso que você está dizendo, porque veio de uma maneira muito natural. Ainda quando atleta, lá na década de 80, eu tinha que conciliar trabalho, estudo e treino. E eu comecei, como qualquer jovem que naquela época podia, não era um jovem aprendiz, mas eu podia trabalhar e tinha que trabalhar até pela minha condição social. Eu trabalhei de office boy numa empresa multinacional, chamava Poli Brasil, uma indústria petroquímica, era uma subsidiária da Shell. E eu trabalhei nessa empresa por 5 anos. Eu conciliava estudo, trabalho e treino.
E ali eu aprendi o ambiente corporativo. Eu fui forjado, então, numa multinacional. E eu fui tendo upgrades na carreira. De office boy eu fui para auxiliar administrativo, depois para analista financeiro, fiz formações também, porque a empresa fornecia essa capacitação. Então, toda a minha formação, desde os 14 anos até praticamente os 19 anos, passou por isso. Que escola, né, cara? Que escola. Porque... E naquele momento é engraçado porque eu não tinha ideia do quanto isso traria de valor para mim no futuro, na minha carreira. Foi quando, ali entre 18 e 19 anos, eu tive que fazer opção. O esporte chegou num nível ou que eu tinha que me dedicar para poder evoluir, ou eu ia continuar sendo naquele nível ali, enfim, tinha que tomar uma decisão. E aí eu pedi demissão dessa empresa, todo mundo ficou maluco, inclusive em casa, minha mãe. Porque pelo que você contou, você estava crescendo na empresa, eu né? já era um analista financeiro da empresa, eu fazia o fechamento de todas as contas bancárias e entregava ao final do dia para o operador da mesa fazer os investimentos. Aquela época era o overnight. Uma época que o Brasil tinha inflação de quase 80%. Remarcava você ia no mercado de manhã era um preço, à tarde era outro. Então eu aprendi nisso. E ali eu carreguei para a minha vida e entendi que eu precisava entender de processo, eu precisava aprender de organização, eu precisava aprender a me comunicar muito bem com todas as pessoas que faziam parte de um ambiente que eu estava envolvido. E eu fiz isso a minha vida inteira. Então, quando eu fui continuar minha carreira de atleta, eu percebia a falta disso no esporte. Meu treinador, ele era um treinador muito esforçado, tecnicamente muito bom, mas ele tinha dificuldade de fazer uma interlocução com a gestão, com o chefe da equipe. Não falava com federação, não conhecia ninguém na confederação, não sabia absolutamente nada do movimento olímpico. Então, às vezes, eu fazia algumas perguntas que eu percebia que não tinha um retorno, por falta de conhecimento, de informação. E ali, rapidamente, eu percebi que o esporte padecia de profissionalismo. Continuei a minha formação, me graduei, me pós-graduei, e eu também vi rapidamente que o esporte para mim tinha alcançado um limite. Eu tive uma série de lesões ali na transição, no final da minha graduação, e eu tomei a decisão de novo. Falei assim, bom, como atleta eu não consigo mais avançar. Acho que talvez eu alcancei o meu topo. Mas eu preciso agora me manter no esporte em outras áreas que me apresentam oportunidades. Só te interromper, qual que era a modalidade que você não falou? Eu corri 800, 1.500. Fazia as provas de pista. E aí, ali mais ou menos em 1995, eu fui fazer minha formação acadêmica complementar. Fui fazer pós-graduação, fiz curso de especialização, fui fazer uma série de coisas para me graduar como treinador. E eu comecei a transição, foi quando eu entrei no Pinheiros. Entendi. Você entrou no Pinheiros lá no CAD? Em 1996, eu entrei na Escola de Esportes, no CAD. Nossa Senhora, então, dei aula para muito cara que cresceu. Arthur Peão, foi meu aluno do CAD, entre outros. Né? É mesmo, cara? Que legal, que legal. Bom, enfim, dali eu me vi dentro de uma nova estrutura. O Pinheiros é uma multinacional do esporte. Sim. E vi ali a oportunidade de subir na carreira. Né? Foram 24 anos. 24 anos. Nossa Senhora. Do CAD eu fui para o atletismo, fui convidado para assumir o projeto de retomada do atletismo em 2003. O atletismo foi um atletismo muito vencedor nos anos 50, 60. É uma modalidade que nasceu praticamente com o clube, estatutária. E eu fui convidado e assumi. Né? E quando eu assumi, eu fiz o compromisso com o diretor, naquela época era o César Kassab, de que eu apresentaria um planejamento. E a minha permanência, a minha ida para o atletismo estaria vinculada à aceitação ou não desse planejamento. Ele olhou e falou, planejamento, cara? O que é isso? Né? Só entra aí e faz. Então, no final de 2003 para 2004, era o ano olímpico, era Atenas, Jogos Olímpicos de Atenas, eu fiz um planejamento até 2008. Apresentei para ele. Ele falou, mas Cláudio, aqui no Pinheiros as eleições acontecem a cada 2 anos. A cada 2 anos pode mudar, a cada 4 muda. Eu falei, bom, tudo bem, mas eu queria apresentar para a gente poder fazer uma coisa a médio e longo prazo. Apresentei, ele aceitou. Aceitou, e a meta básica era o seguinte, eu queria fazer o atletismo voltar a ter atletas em Pan-Americano, em 2007 era o Pan do Rio,
e nos Jogos Olímpicos, porque o último que tinha era o João do Pulo, foi atleta do Pinheiros. Sério? Foi a última representação do Pinheiros nos Pô, não Jogos sabia Olímpicos. que ficou essa lacuna enorme, não, de Muito tempo. grande. Nossa, não sabia, não fazia ideia. Então eu apresentei um projeto de 4 anos com esse objetivo. Naquela época, o atletismo do Pinheiros tinha um orçamento que a gente chamava de nanico, não tinha nada, era um recurso muito pequeno. E nesse meu planejamento também tinha ali a possibilidade de eu buscar patrocínio novo para o atletismo. E eu precisava dessa autonomia. E assim foi. Eu trouxe Santander para dentro, a ASICS do Brasil, 3M do Brasil. Que ficou durante bastante 3M tempo. 3M ainda está no Pinheiros. Santander ficou bastante tempo. CISA Trading. Mais recentemente, antes de eu sair, eu trouxe a Omo Sports, que era a Unilever, porque eu precisava de recurso novo. E eu não queria ficar brigando com aquele orçamento que eu já sabia que estava estrangulado no Pinheiros. Então foi um case de sucesso. Não, total, porque se apresentou o cara falando, daqui de 2 em 2 anos muda, que a gente sabe que a eleição no clube é de 2 em 2 anos. 4 muda com certeza. Deu certo durante todo esse tempo aí. Exato. E eu acho que foi meio que o padrão que se seguiu e se segue até hoje, né? O modelo que você apresentou. Pô, o modelo, a gente pode ter modelos que dão certo, que dão errado, né? Então, assim, você apresentou um que, pô, era muito viável, com essa autonomia de buscar. A gente sabe que a gente fazer esporte no Brasil é muito difícil, né? Qualquer tipo de esporte é muito difícil, mas, pô, se tem um cara capacitado, com autonomia para fazer essas coisas, vai e caminha. E, ao mesmo tempo, você era treinador também das equipes. Fui treinador de alto rendimento por praticamente 20... Bom, eu sou até hoje, né? Tem alguns atletas que eu oriento, mas eu comecei orientando em 2001. Foi meu primeiro atleta de alto rendimento e até hoje nunca mais parei. Foram 4 Jogos Olímpicos, foram 5 Jogos Pan-Americanos, muitos campeonatos do mundo. Você foi para Pequim, Londres, Rio e Tóquio. Fui Rio e Tóquio. Como treinador. Isso. Em Tóquio eu era chefe de equipe. Já fui chefe de equipe do Brasil em Tóquio, né? Assim como fui também em 2019 e agora nos últimos mundiais de Oregon e agora de Budapeste, que a gente acabou de voltar. A gente vai falar um pouquinho de Budapeste aí, de como foi, de como principalmente fazer um prognóstico, né? Porque a gente tem Jogos Pan-Americanos, que pro atletismo não é, né, lá o grande, né, a menina dos olhos, mas sim o Mundial e também os Jogos Olímpicos do ano que vem. A gente vai falar sobre isso também. Em resumo, desde que eu entendi que eu precisava aplicar gestão no esporte, eu nunca consegui me dedicar única e exclusivamente a ser treinador, né? Sem me preocupar com a gestão. Mas, por outro lado, eu também entendi que eu tinha que fazer isso. Isso que eu ia falar. Tinha que fazer. Você acha que é possível? Hoje, você ser só treinador e não vou largar a gestão. Não existe isso, né? Você está o tempo inteiro fazendo gestão de pessoas, né? Gestão de tempo, gestão de tudo. Exato. E ainda mais quando a gente fala, como você falou muito bem no começo, que no Brasil, naquela época lá que você começou, você sentia a carência do profissionalismo. Isso. Melhorou muita coisa. Mas ainda falta muita coisa. Né? Falta muita coisa. Então, se você não tem o mínimo de gestão... Normalmente, quando a gente pega clubes menores, a gente está dando o exemplo do Pinheiros, que é um clube que tem uma estrutura invejável e tal. Mas a gente pega equipes, né, de outros esportes e tal. O treinador é o cara que vai fazer o contato com o atleta que ele quer trazer para a equipe. É o cara que vai fechar o contrato de patrocínio. É o cara muitas vezes que vai dirigir a van para ir para o jogo. Então, assim, é difícil, né? Se você não esse trabalhar exemplo gestão. que você traz é muito importante porque... Na atual gestão da confederação, quando nós assumimos, o atletismo tinha exatamente 7.300 atletas no sistema federativo no Brasil inteiro. Nós temos as 27 federações filiadas. São quase 500 clubes filiados ao atletismo. 7.300 é um número pífio, um número pequeno. E ao fazer uma segmentação para a gente poder entender como que cada categoria do atletismo estava dentro daquele desenho tradicional do modelo canadense da pirâmide do esporte, a gente rapidamente detectou, porque no meu primeiro mês eu fiz um diagnóstico, eu pedi para o presidente Vlamir, para que eu tivesse um tempo mínimo para poder entender os números do atletismo. Eu precisava mergulhar no atletismo para poder entender o atletismo e aí sim eu apresentaria algumas soluções ou propostas para ele. E nesse diagnóstico, 7.300 atletas, onde praticamente 45% deles estavam numa categoria adulta. E a média de idade era acima dos 27 anos. Como que você... Era uma questão de tempo para colapsar. Era uma questão de tempo. Sim. Então, o que é que a gente precisa fazer para poder inverter isso num espaço de tempo recorde?
E aí um dos nossos principais programas hoje são os centros de formação de atletismo. A gente tem 60 centrinhos espalhados por 18 estados do Brasil. Uma das metas é ter nos 27 estados, mas a gente ainda não conseguiu. Hoje nós atendemos quase 4 mil crianças entre 9 anos e 18 anos. São novos jovens entrando no atletismo, onde a gente, através de um edital, a gente seleciona esses projetos todos. Praticamente 90% desses projetos são do terceiro setor, são institutos, são ONGs, enfim. E a gente procura apoiar passando um recurso que é pequeno. A gente está tentando melhorar esse aporte, mas principalmente capacitar os professores, porque a maioria deles atuam ainda como abnegados, que tentam fazer todas as funções. E quem faz tudo não faz nada direito. E a gente procura, então, capacitar em prestação de contas, elaboração de projetos, em comunicação, em planos de marketing. E a gente procura fazer isso para que dê autonomia para esse cara agregar outras pessoas que sejam voluntárias, inclusive, ou que ele possa prosperar, tendo braços para fazer a coisa direito. Cara, porque falando de esporte de alto rendimento... às vezes... Só desculpa, um detalhe. Imagina. No último fechamento, que a gente faz um fechamento mensal desses indicadores, nós atingimos 15 mil atletas no sistema federativo em 2 anos. Dobrou em 2 anos. Dobrou. Cara, fantástico. Porque não tem jeito, é a gestão. É a gestão, ponto. A história do esporte de alto rendimento é muito bonito pra galera que vê no esporte espetacular a história de superação daquele atleta e tal. Mas quando a gente fala... É bonito de ver, fica legal na matéria e tal. Mas quando a gente fala de esporte de rendimento, de número, é isso aí, cara. A gente não pode viver desses abnegados que caça uma pessoa lá de trás. Sabe? Eu quero começar a ver, já tem alguns exemplos, mas eu quero começar a ver, tipo, esses 8 atletas saíram do projeto lá que o Cláudio iniciou, saíram 3 daqui, 3 daqui, mas você vê que foi uma pirâmide que foi feita, a base enorme, e o negócio foi sendo trabalhado bonitinho. Então, como é feito o mundo inteiro que são potências olímpicas. Ele é um patrimônio tão grande, porque quando você transforma com programas robustos e você capacita as pessoas, você começa a ter reflexos dessas ações todas. Esse ano, nós fizemos o primeiro cruzamento de informações, porque todos os anos a gente forma as delegações para campeonatos sul-americanos, pan-americanos, ibero-americanos, campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos. Então, eu preciso ter a origem desse atleta, qual é a trajetória que ele fez. No último campeonato sul-americano sub-20, que nós formamos a delegação, nós levamos uma delegação com 62 atletas, 70% desses atletas sub-20 vieram dos nossos programas de formação. Obviamente, muitos deles já estavam no projeto, não chegaram com a implantação, mas que tiveram condições de permanecer ali. E são oriundos de projetos. Então, não tem como fechar os olhos para isso. É meio bobo falar, mas, cara, é simples, né? Tipo, o negócio tá ali, o caminho é esse, né? De ser feito. Pô, a gente teve um exemplo aí, e eu vou cansar de citar, trazendo aqui para minha modalidade do handball. A gente não foi um projeto elaborado pela confederação, enfim, mas foi um projeto elaborado por um treinador que veio, que foi o espanhol Jorge Ribeira, que era dos acampamentos, né? E os acampamentos, o que era? Nada mais era do que você reunir atletas do Brasil inteiro em um período numa cidade para você mostrar como é o trabalho feito nas seleções. E aí, dali você tirava seleções de base e tal. E antes disso, ele fazia um mapeamento de atletas todo o Brasil, fazia esses acampamentos regionais, então ele viajava, ia para polos capacitando treinadores e atletas, mostrando como a seleção trabalhava. Então, você via as seleções de todas as bases, de todas as categorias, trabalhando da mesma maneira. Então, era engraçado ver, tipo, só mudavam as pessoas e a idade, porque era o mesmo... E aí a seleção foi conquistando o objetivo, assim, em um período de 4 anos, assim, né? Do trabalho de 2012 a 2016, que foi quando ele chegou até o Rio. E isso foi muito nítido. E aí ele deixou o Brasil falando. E ele é um treinador que é bicampeão europeu com a seleção espanhola, um dos melhores treinadores do mundo. Ele saiu daqui falando, a seleção brasileira tem time para daqui a 10 anos. E a gente está chegando no fim desses 10 anos. E realmente, você olha as categorias de base, é isso que você falou. É questão de tempo para colapsar. Questão de tempo para colapsar. E tem uma questão importante que é assim, a gente precisa de investimento para fazer essa roda girar do esporte. Fazer esporte não é barato.
muitos apoios, e hoje o esporte vive muito do apoio de recurso governamental, o que é muito bom, por um lado, mas por um outro, gera uma zona de conforto que é perigosa, né? Então, as modalidades que já se organizaram e têm planejamento estratégico muito bem montado, plano de marketing muito bem montado, já conseguiu ampliar essas fontes de receita. Então, quando a gente vai em busca disso no mercado, o que o mercado quer ver? Ele quer história bonita, ele quer saber desses caras que chegaram, ele quer ter o storytelling, né, que eles falam, para poder contar. Só que quantos chegam nessa ponta da pirâmide? Pouquíssimos. Desses 15 mil que a gente tem, ou dos 4 mil que a gente atende hoje, quantos vão chegar num nível olímpico? São poucos. Mas toda a trajetória desse atleta tem muito valor, porque é uma transformação social. E hoje, quando a gente fala no termo mais atual, que é o ESG, o Environment, Social and Governance, não tem como você não trabalhar esses números todos, envelopar isso muito bem e mostrar para quem vai investir e prestar conta para quem está investindo. Olha, esse cara aqui pode não chegar, mas esse cara aqui saiu da comunidade, você transformou ele, a família dele, ele está estudando. A gente muda o status quo do esporte. E isso não é feito. O esporte perde uma oportunidade muito importante de contar essas histórias. E o que a gente está fazendo agora é exatamente isso. Não adianta eu fazer isso pelo atletismo e para o atletismo e não contar isso, e não ir para o mercado e mostrar isso. O ano passado, nós, sem saber, concorremos a um prêmio da World Athletics. A World Athletics é a federação internacional, é o órgão máximo do atletismo mundial. E ali no final de novembro, nós recebemos uma notícia que a gente não esperava. Nós ganhamos como a melhor federação de atletismo do mundo, disputando com 214 outras federações nacionais do mundo. Pô, que demais. Foi um prêmio que foi assim uma coroação de um trabalho que não foi feito para ganhar prêmio. Foi feito para fazer pelo esporte. Todas as ações, eles têm uma plataforma que todas as 214 federações internacionais têm que alimentar com o que você faz de governança, a prestação de contas, participação, desempenho esportivo, enfim, tudo que uma empresa, né, privada hoje exige no quesito governança e transparência, nos pilares hoje de transparência e governança. E a gente foi colocando tudo isso, tudo que a gente faz. E aí nós recebemos essa grata notícia. Para a gente foi assim um baita prêmio. Cara, impressionante. Né? O Brasil nunca tinha concorrido a isso, o Brasil nunca tinha nem imaginado que poderia fazer isso. E nós voltamos agora de Budapeste, aconteceu um pouco antes do Campeonato Mundial, o 54º Congresso Mundial de Atletismo, onde o Sebastian Coe, que é o atual presidente, foi reeleito para mais um mandato, e entre os conselheiros, também conselho de administração foi eleito e outros órgãos de controle da Federação Internacional. E o Brasil foi citado. Eu tive a felicidade de ser convidado, trabalhei como escrutinador nas eleições, né? Foi uma experiência maravilhosa e nós fomos mencionados inúmeras vezes como um case de sucesso a ser seguido por outras federações internacionais do atletismo no mundo. Isso para a gente é prêmio. Isso pra gente é um reconhecimento que a gente não trabalhou para isso. Pô, e você não mas vê veio. Isso, e você não vê isso sendo contado aqui, né, cara? Assim, sabe, isso aí é pra soltar fogos, fazer festa e tudo. Porque o esporte é isso, você é do mesmo discurso que eu, cara. Quem vai chegar lá, são os ETs, né? É o excepcional. Mas o que você transforma, o que você muda, você melhora segurança pública, né? É uma questão de segurança pública, porque você vai tirar a criança e tal do ócio, vai de repente tirar a oportunidade da criança de ser um marginal, um meliante, o que quer que seja, vai colocar no esporte, vai ocupar a cabeça da criança. Você vai melhorar a saúde pública, né? Prática de atividade física, né? Que a gente vê aí cada vez mais estudos mostrando que a prática de atividade física é fundamental, aquela história que todo mundo sabe, mas poucos fazem. Então, cara, a quantidade de coisas que o esporte muda é impressionante. E felizes são aquelas marcas, né, que, para apoiar o esporte, entendem isso. Não entendem que vai ser a medalha, que vai ser... Isso é consequência. Isso é consequência de um trabalho enorme, como vocês vêm fazendo. E não é a curto prazo, né? Não é. Eu vou parafrasear aqui uma frase,
uma menção que o meu presidente adora sempre estar mencionando isso, porque a gente também tem um alinhamento de pensamentos, né? Senão não daria tão certo assim. Ele diz que ninguém nasce no alto rendimento. O alto rendimento é uma consequência, é para poucos mesmo. Sim. Então, a gente precisa olhar para a base. Se no Estatuto da Confederação fala sobre o fomento e desenvolvimento da modalidade, a gente não tem que olhar só para o alto rendimento. O alto rendimento é um ponto importantíssimo, é a representação máxima do país e do atletismo da modalidade numa competição de altíssimo rendimento. Mas se eu não olhar lá na formação, eu não vou ter um material bom para chegar lá. Então, hoje, o Alisson dos Santos, o Pio, que é o nosso maior nome, né? Apesar do Caio da marcha ter ganhado um bronze agora no Mundial de Budapeste, receber um investimento vultuoso, mas é necessário, porque o alto rendimento custa mesmo. Eu também preciso, no meu plano estratégico, separar uma fatia do meu orçamento para os programas de formação. Para os meus ídolos, os atletas que já foram medalha e hoje são os embaixadores do atletismo. Então, quando eu vou fazer um relacionamento, quando a gente tem um evento como vai acontecer agora nos próximos dias em Bragança Paulista, o Campeonato Brasileiro Sub-23, eu preciso criar essa sinergia, essa conexão entre quem está vindo, quem é o momento e quem já foi. Porque o sistema ele se autocompleta. Se eu não olho isso no meu plano estratégico, eu estou perdendo uma baita oportunidade de falar, por exemplo, agora aconteceu recentemente a quebra do recorde dos 10 segundos, que era do Robson Caetano por mais de 30 anos. Né? Então, nós tivemos 2 garotos quebrando agora recentemente, o Eric e o Felipe Bardi. Usamos isso como uma plataforma de divulgação da modalidade. Animal. Teve em todos os veículos de comunicação, gerou muito marketing para o esporte. E isso para a gente é importante. E eu não posso deixar de ressaltar a importância dos parceiros de longa data. Nós temos um contrato com a Caixa, são 23 anos, acabamos de renovar por mais 1 ano e 8 meses. Então, a gente precisa desse tipo de apoio que acredite na modalidade por muito tempo. Porque não se transforma tudo isso que a gente está falando aqui em um ciclo olímpico. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, nós precisamos desse tipo de parceiro. Pô, Cláudio, que legal, cara. Não sabia de metade disso daí, cara. Por isso que é bacana não pesquisar direito as coisas, que a gente vai se surpreendendo durante o papo. Pô, cara, acho que, sim, não tem segredo, tem muito trabalho. Muito trabalho envolvido. Muito trabalho. Uma equipe de trabalho, eu tenho certeza que é você ali como head, ali como diretor. Mas, porra, tem uma galera embaixo que é muito afim, que tá alinhado com o pensamento seu. Que, assim, não adiantava você levantar a bandeira disso e tal, se não tivesse uma galera junto, uma equipe trabalhando junto com você, né? A construção desse plano estratégico, você tocou num ponto tão interessante, porque eu vivi isso no Pinheiros. E eu aprendi que o planejamento, ele não adianta eu, com conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, ou trazer um expert e terceirizar para ele ou colocar na mão de uma pessoa só para fazer o plano estratégico. Eu aprendi que o plano estratégico ele é colaborativo. Então, eu fiz esse exercício na confederação, logo que eu fiz o diagnóstico, e no diagnóstico alguns colaboradores participaram comigo, porque eu falava, precisamos dessa informação, daquilo, precisamos verificar se essa informação é correta ou não, vamos olhar. Então, fizemos uma imersão na confederação e fez com que os colaboradores que já estavam lá há mais de 10 anos, por exemplo, redescobrissem uma confederação que eles não conheciam. E naquele momento, durante praticamente 3 meses, nós revisitamos o plano estratégico que havia e atualizamos ele com novas bases, com novos pilares, com novas entregas, com novas ações. Isso gerou um engajamento tão grande que na hora de executar, eu tenho muitos soldados. Hoje eu tenho 50 soldados, que é a minha equipe lá, que eles zelam pelo plano estratégico e se cobram. Né? Bom, por que você está apresentando esse projeto aqui? Qual é o engajamento que ele tem com a nossa meta? Por que eu vou colocar R$1 aqui e não vou colocar ali? Então, as discussões melhoraram muito o nível. Não é só pedir, é por que pedir. E o que a gente espera com aquele dinheiro que a gente está investindo. Fica muito mais fácil de eu chegar para o meu presidente e apresentar todas as evidências para ele defender alguma coisa e, principalmente, levar para o Conselho de Administração e para a Assembleia Geral, que é quem aprova orçamento, aprova plano estratégico e vai fazer com que a engrenagem
dê sequência. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu aqui. A confederação, ela toma conta, vamos chamar assim, das seleções e das competições nacionais, é isso? Tá tudo debaixo do guarda-chuva dela. Todas. Tá, entendi. Eu achava, não sei, de repente eu pensei que tivesse algum comitê dos clubes que tomasse conta, vai, Troféu Brasil. Não, é tudo Confederação Brasileira. Nós executamos tudo. Hoje nós temos uma parceria com o CBC. O CBC, na verdade, a função dele é representar os clubes, né? Assim como o Pinheiros e todos os outros clubes. E a depender do nível de desempenho desses clubes, eles têm benefícios no programa de formação de atletas que o CBC tem. Entendi. Então, tem clube que só recebe passagem aérea, por exemplo, e uma quantidade específica. Tem clube que já participa de outros eixos. Ele ganha passagem aérea, ele ganha compra de material, de equipamentos, e ele pode até contratar RH. Esse dinheiro não vem para a confederação. Esse dinheiro vai diretamente para o clube. Mas esse clube ele acaba sendo beneficiado porque a CBAT, a confederação, tem essa parceria com o CBC. Então, o atletismo é uma modalidade que está no guarda-chuva também do CBC. Então, o que a gente foi fazendo ao longo desse tempo é construindo relações com todas as instituições que formam o sistema desportivo nacional para que haja um reflexo positivo para atleta, treinador, clube. Então, hoje nós temos um relacionamento muito bom com o CBC, muito bom com o Comitê Olímpico, muito bom com o governo federal, com o Ministério dos Esportes, com o CPB. E também nós começamos o ano passado um trabalho muito importante, estratégico para a gente, que foi a descentralização desses campeonatos brasileiros. Porque é óbvio que a maioria dos clubes e o maior poder aquisitivo está na região Sudeste e Sul. Só que eu tenho um quantitativo muito grande de talentos que foram detectados no Norte e Nordeste e no Centro-Oeste. Se eu não levo competição para lá, eu não ajudo a desenvolver. Então, nós começamos em 2021 de uma maneira um pouquinho mais tranquila, mas em 2022 a gente fez muito isso e em 2023 totalmente. Só o brasileiro da categoria Sub-23 está acontecendo em São Paulo. Todos os outros, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Troféu Brasil e outras competições estão acontecendo em outros estados. Legal. Paraná, Cuiabá, Sergipe, vamos fazer em Pernambuco, porque é uma forma da gente levar o campeonato brasileiro. Fomentar o atletismo, pô, legal. Hoje quem são os parceiros que fazem a confederação tá de pé? Governo Federal, Caixa... O COB. A Puma, que é a nossa fornecedora de material esportivo até 2032. Aliás, vale um parênteses. Bonito o uniforme, cara. Bonito, né? Muito bonito. Nossa Senhora. Bonito. Foi uma outra surpresa que nós tivemos em Oregon ano passado. Nós tínhamos um contrato até o final de 2024 com a Puma. E aí, o ano passado, eles marcaram com a gente uma reunião lá em Oregon. E estava todo o board internacional, a global. E eles me chamaram para uma conversa e falaram, olha... A gente tem uma proposta e gostaríamos de estender o contrato com vocês até 2032. Eita, não quero, não, vou pensar. Peraí, vou pensar que agora não, calma. Pô, que legal, cara. Na hora, falei com o meu presidente que estava no Brasil, que não pôde ir no Mundial ano passado, aceitamos. Isso é reflexo, né, Cláudio, da premiação, porque o trabalho foi bem feito. Então, nada vem por acaso, cara. Nada vem por acaso. E aí a gente fica sempre pensando, será que esse trabalho... Eu não sei, tá? Pode ser que não. Já fazia um trabalho muito legal antes e tal. Acho que não, mas a gente fica pensando, né? Quantidade de medalhas, né, olímpicas, vamos falar de Olimpíada, que o atletismo traz pro Brasil, toda edição. Sempre traz alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Você imagina se esse trabalho tivesse sido feito desde 1900 e bolinha, lá desde o João do Pulo, desde, né, nesse entendimento de gestão, de não sei o que... Qual seria o cenário do atletismo brasileiro hoje no mundo? Mas, enfim, a gente sabe que a gente tem talentos, né, absurdos que vêm conquistando resultados e tal. O Mundial, depois eu quero que você fale como é que foi o balanço do Mundial, foi o esperado. E faça também um prognóstico que a gente pode esperar em Paris. Vai vir coisa boa, a gente pode ficar tranquilo, como é que vai ser? Bom, só antes de entrar nesse capítulo, eu preciso fazer duas menções. Primeiro, nós temos um patrocinador, um parceiro extremamente estratégico, que é a Prevent Senior, que ela hoje cuida de 1.080 vidas de atletas do atletismo. Cara, e aí, outro parênteses.
Estão com um centro aqui de reabilitação, como é que chama? Na Casa do Atleta. A Casa do Atleta, cara, que é fantástico. Eu não fui ainda, mas todo mundo que vai, o cara já foi, conhece, eu ainda não fui. Não, é maravilhoso. Dizem que é fora de série. Além dos nossos atletas, treinadores também, nós, obviamente, eu não consigo atender todos os atletas e treinadores do Brasil, mas a gente conseguiu fazer um programa com critérios, onde os melhores atletas das categorias, desde o Sub-16, têm hoje o apoio da Prevent Senior. É uma pena que eles não têm uma rede própria ainda espalhada pelo Brasil inteiro, mas em todas as praças que tem rede própria ou rede credenciada, os nossos atletas são amparados. Então isso é muito legal, isso nos dá uma tranquilidade grande. Um outro aspecto que eu queria mencionar não há que se olhar para trás, e eu acho que isso é um pouco de perda de tempo, Cláudio, pela minha experiência, de ficar tentando achar coisas que poderiam ter sido feitas, não foram feitas, e o reflexo que a gente poderia ter recebido. Eu gosto muito de fazer um corte do momento, diagnosticar aquilo que nós somos hoje e dali planejar para frente. Faz sentido. O se não existe, né? Porque é uma perda de tempo, e eu acho que é aí que o esporte perde muito em todas as modalidades. Porque não há uma preocupação em manter aquilo que é bom. Normalmente há um comportamento ruim de se desconstruir, e não é só no esporte, a gente sabe que politicamente isso acontece, mas o esporte é um ambiente político também. Então, quando você não assume que algo bom foi feito e pode ser aprimorado, mas mantido, é um grande erro da nova gestão, né? E reconhecer, inclusive, aquilo que era bom e que tem que ser mantido e até aprimorado. E o que não é bom, como em qualquer ambiente, simplesmente você interrompe, por razões óbvias, você fez uma avaliação que aquilo não vale o investimento, aquilo não está dando o retorno que se esperava, você corta e entra com outro plano. Então, é assim que a gestão da confederação hoje trabalha, olhando sempre para frente e tentando fazer cada vez melhor aquilo que a gente faz. Legal, bacana. Tá? Faz sentido demais. Em relação ao Mundial, nós levamos uma delegação grande, né? O sistema de qualificação do mundo mudou. Nós tínhamos uma delegação com 56 atletas, grande, né? Tínhamos uma expectativa, a gente fez ali um prognóstico, até porque a gente tem um alinhamento com o COB no sentido de parte do investimento para o altíssimo rendimento vem do PPO, que eles chamam, que é o Programa de Preparação Olímpica, e parte desse investimento também vem da própria confederação e dos clubes, né? Então a gente tem que ter uma convergência, um alinhamento para que não haja sobreposição de investimento. Então, ao eleger os atletas que estão no topo da pirâmide, que fazem parte desse grupo seleto, eu tenho que identificar como confederação, mas eu tenho que conversar com o Comitê Olímpico, até para que a gente faça um prognóstico, né? Bom, o que a gente espera de finais? São 8 finais, são 10 finais? Quem tem chance real de medalha? Por que tem? Quem pode chegar em semifinal? Quem está em 30º do ranking e pode melhorar um pouco? Então, a gente faz um estudo de cada um dos atletas que se qualificam para o Mundial. O que nós temos de balanço? Nós fizemos o número de semifinais que a gente esperava, nós fizemos o número de final que nós esperávamos, mas a gente não concretizou o número de medalhas. Porque para você conquistar a medalha, você tem que estar na final, ponto. Então tivemos atletas que avançaram para a final, mas não conseguiram entrar na zona de medalha. E aí, assim, alto rendimento é isso, né? É o dia, é o momento, o atleta às vezes erra uma passagem, acontece algo ali que poderia ter mudado o rumo da história. Isso, de alguma forma, nos liga um sinal de alerta, porque a gente precisa fazer o caminho contrário, conversar com o atleta, não no momento da competição, porque a gente sabe que nunca é o melhor momento para você fazer ali uma reflexão. O atleta está com a cabeça inchada ainda, né? Porque eu sei também que treinador e atleta sempre esperam o melhor, mas passando isso de uma maneira mais serena, a gente procura fazer o contato com o atleta e treinador e falar assim, cara, e aí? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo. Então a gente troca a ideia e tenta reorganizar o rumo das coisas. Podemos melhorar e temos que melhorar. Pan-Americano é uma competição importante antes dos Jogos Olímpicos, porque no sistema de qualificação, o Pan-Americano dá muitos pontos, além da possibilidade de fazer índice. Porque o índice,
O período de índice já está valendo desde 1º de julho desse ano. Entendi. Né? Então, Legal. o Pan-Americano para a gente é uma competição importante. E a nossa previsão é que seja a maior delegação pan-americana do Brasil no atletismo de todos os tempos. A gente está estimando entre 69 e 70 atletas. Ainda tem gente para classificar. O Pan-Americano está batendo na porta. Aí, né? O período de fechamento do ranking pan-americano é 18 de setembro. Então, até lá, a gente ainda não consegue determinar se vai mesmo ou não. E o sistema também mudou. E aí a gente espera superar as 12 medalhas que nós ganhamos em Lima em 2019. Para que aí a gente consiga ir afinando esse radar para Paris. Para Paris nós já temos um plano estratégico. A gente já tem reunião agendada com o Comitê Olímpico, com o Ney, e com o Seba, e com a Mari, todo o pessoal lá do alto rendimento, para poder discutir caso a caso e saber se tem algum novo atleta que surgiu para a gente colocar dentro do PPO, e se tem atletas que estavam no PPO e que a gente precisa, de repente, retirá-lo, remanejar as condições, enfim. Então, esse é um trabalho frequente que a gente está fazendo o tempo inteiro. Entendi, putz, muito legal. Eu imagino, você ficou falando que entra, sai do PPO e tudo, eu fiquei pensando imagina como é que foi para Tóquio, né? Foi facinho fazer isso. Tinha o plano inteiro, aí vem uma pandemia, mizinguenta, aí você tem que fazer tudo para 2021, mas... Para Tóquio foi um baita desafio, porque exatamente isso. E aí, como é que você tira um atleta que não teve a oportunidade de competir? Não, e aí tinha atleta que estava muito bem, que ia chegar em Tóquio voando em 2020. Exato. Aí o cara... Aí também tem aquele atleta que, não tinha expectativa nenhuma, você dá a oportunidade pro cara conseguir índice para ir para Tóquio, vai bem, vai em 2021. Então, assim, deve ter sido uma bagunça, cara. Foi. E conseguimos conquistar 2 bronzes. Eu bati papo aqui com alguns atletas que, por exemplo, o Arthur Nori, a gente se conhece bem. Conheço bem. O Nori estava operado, ele ganhou um respiro de tempo para poder se preparar um pouco melhor, né? Não teve o resultado que a gente esperava e tudo, mas ele teve um período maior de preparação. Eu penso que nesse momento da pandemia, os atletas que estavam melhor estruturados e tinham uma rede de apoio, eles conseguiram sobreviver melhor. Ou, nesse caso do Nori, que o tempo para ele foi determinante para ele conseguir se recuperar, e aqueles que estavam em plena forma e o treinador teve que revisar todo o plano de treinamento e tirar o pé. Cara, deve ter sido um inferno. Chegar no ápice, né, para chegar bem na competição ali, zona de medalha, é muito complicado. É um monte de fator, né, que depende. As pessoas acham que treina, chega lá e compete. Não é. Tem um milhão. Você, como treinador experiente que cara. E tem algumas modalidades que especificamente, né, as individuais, né, natação, o atletismo, o judo, tem alguns componentes que fazem muita diferença, né, cara? Tem a zona de polimento, aí tem a parte, agora senta a borracha no cara, agora tira o pé, agora... Que, cara, é uma maluquice tremenda. É uma engenharia complexa. E o atletismo, dependendo da modalidade também, com a história da pandemia, cara, como é que o cara ia saltar com vara? Como é que o cara ia treinar tecnicamente salto com vara e com tudo fechado? Você falou, se o cara tivesse uma rede de apoio, estivesse treinando fora, em algum lugar que tinha essa possibilidade de treinar e tudo. Mas, cara... Essa foi a parte mais complexa do trabalho, porque nós já tínhamos o grupo-alvo, nós sabíamos da condição de cada um. Quando aconteceu tudo isso, eles tiveram que se reprogramar e nós nos aproximamos muito deles para saber se aquilo que eles estavam reprogramando dava indícios de uma manutenção das melhores condições para o cara poder continuar treinando. Então, Thiago Braz, que foi bronze, por exemplo, ele estava em forma treinando. Então, ele estava isolado, ele estava protegido. Ele tinha lá toda a estrutura para continuar treinando. Isso não abalou o treino, o dia a dia de treino. Mas competição não tinha. Não tinha. Então, o que o Vitor ali naquela ocasião tinha que fazer para manter esse cara treinando? E se era necessário também fazer isso. Às vezes tinha isso, né? Para. Tinha 2 meses, fica quieto, sei lá. A gente tinha um projeto dos revezamentos que já vinham há quase 4 anos recebendo investimento e fazendo campings frequentes. Primeira temporada nos Estados Unidos, que é a temporada que começa normalmente final de março, abril, até final de abril, e depois eles iam para a Europa para fazer competições na Europa. Isso já vinha acontecendo com uma certa frequência. De repente, aí parou com tudo. Você separa o time, e aí a equipe tinha sido campeã no Mundial de Doha em 2019. Cara, interrompeu.
Interrompeu o trabalho Para uma todo. sequência. Foi foda, cara. Então, assim, mexeu assim, severamente com as bases de tudo. Bastante. Cláudio, você durante 24 anos esteve no Esporte Clube Pinheiros e durante, pelas minhas contas, 10 anos como gerente de esportes, é isso? 5? 5 anos. 5 anos. 15 a 20, tá certo, 5. Qual que era o grande desafio, cara, de ser o gerente de esporte de um dos maiores clubes olímpicos do Brasil, né, fazendo gestão são 16 modalidades olímpicas lá? 16 modalidades olímpicas, sendo que tem modalidades que, você tá ali, por exemplo, com o Nori, que a gente citou, que é da ginástica, que é um medalhista olímpico, desde modalidades um pouco, vamos dizer assim, menores na questão de resultados e tal, quando a gente fala do macro, né, que é o handball, por exemplo, mas que é um esporte de alto rendimento, que é estatutado dentro do clube, que tem um monte de coisa. Quais eram os principais desafios ali, cara? Imagino que todos. Eram muitos. Mas o que me ajudou muito, eu fui assim, um certo estudioso do Pinheiros, né? Antes de entrar no Pinheiros, eu quis entrar no Pinheiros. Ainda quando eu estava no final da graduação, eu me lembro que, obviamente, eu já conhecia o clube, né? Porque eu já tinha competido contra o clube e tal, nunca tinha representado como atleta, mas eu conhecia a estrutura do clube. Então, era um sonho, assim como são muitos profissionais e atletas, treinadores, que é trabalhar na máquina do esporte, na Disneylândia do esporte olímpico. É isso aí que eu falo, é o que eu falo né? Para todo mundo. Só que não adianta você entrar, e isso era uma armadilha que eu detectei muito cedo no Pinheiros, porque você entrar num clube desse tamanho, você pode simplesmente fazer o básico e você vai ficar ali por muito tempo. Mas você pode entrar e fazer a diferença. E aí você começa a entrar numa zona de risco, porque não tem como você não se envolver com a política do clube, com uma série de interesses do clube. Não tem como, né? Só que você pode deixar um legado. Então, a minha trajetória no Pinheiros se assemelhou muito ao que eu fiz na minha empresa multinacional, que foi para mim a maior escola. Eu aprendi a me relacionar com pessoas. Eu aprendi que eu tinha que estudar o tempo inteiro e ser propositivo. E era isso que eu fazia o tempo inteiro. Eu tinha a minha ambição, eu queria e quero ainda sempre conquistar uma medalha olímpica como treinador. Esse é um sonho do treinador. Então, nessas veias correm sangue de atleta e sangue de treinador, né? Então, quando eu falo com alguém, eu tento me colocar no lugar sabendo, talvez, a mensagem que aquele cara quer me passar e ele não consegue. Então, eu faço sempre esse exercício. Então, no Pinheiros, ao longo desse desenvolvimento, eu fui tentando propor coisas que fariam diferença para a história do clube. Felizmente, fizeram. O atletismo ele já está como modalidade absoluta no Brasil, ganhando desde que esse projeto emplacou, né? Desde 2015, são 8 anos que o Pinheiros é o clube principal no atletismo no Brasil, mas eu queria replicar isso para todas as modalidades. Então, quando eu fui convidado ali, eu me lembro até que o César Kassab, ele falou comigo, ele já não era mais diretor, ele falou comigo o seguinte, ele falou assim, bom, você sabe que essa cadeira é a cadeira mais importante do clube. O gerente de esportes olímpicos do clube é uma cadeira muito importante, mas ela também é perigosa, porque ela tem tempo de permanência. Uhum. Né? E eu sabia disso, eu não fui enganado, mas eu queria aproveitar ao máximo esse tempo. E aí eu usei todo esse conhecimento, passei aquele case que eu fiz no atletismo e eu propus então para o Capelano, presidente Roberto Capelano, que era o presidente da ocasião, junto com o Arnaldo, que foi o diretor que me convidou para assumir a gerência, e eu propus fazer um novo modelo de organização do esporte do Pinheiros. A gente chamou de pirâmide do esporte, onde eu precisava detectar você, o Nori, o César Cielo e outros atletas do mesmo nível que precisavam de uma atenção diferente, mas que no dia a dia do clube, naquela forma, naquele modelo que o clube tinha, não recebiam a atenção devida. Né? Então, o que nós fizemos inicialmente? Dentro dessa pirâmide, a gente detectou quais eram as principais modalidades olímpicas que mais traziam resultados para o Pinheiros, naquele momento, historicamente. E aí eu criei ali, junto com o diretor o Arnaldo, uma espécie de um plano de descentralização de recursos, porque o
o orçamento do clube é finito. Sim. Né? Quando eu deixei, a gente tinha um orçamento de 53 milhões de ano para o esporte olímpico. Pode parecer muito, mas não é. Não é. A gente precisava, no mínimo, do dobro. Mas eu precisava saber para quem que eu tinha que direcionar e por quê. E também eu precisava fazer um balanço com a própria necessidade do associado, que é quem mantém o clube. Porque das 16 modalidades, e quando eu entrei, não eram 16, o clube tem mais do que 16 modalidades olímpicas, eram 23. Nessa reorganização do modelo da pirâmide do esporte, eu pedi para que algumas delas não fizessem parte, porque não tinha representatividade no alto rendimento, então não fazia sentido a gente ter elas na diretoria de esportes olímpicos. Entendi. Então elas passaram por recreativo. E aí eu consegui focar mais. E nesse foco, a gente procurou fazer, nesse plano de descentralização de recursos, um balanço entre o seguinte: modalidades que tinham a escolinha, que basicamente é formada por associados. Sim. Tem a escolinha? Tem. Não tem? Opa, só está olhando para o alto rendimento, você não está fazendo sua lição de casa. Errado. Eu preciso que você oportunize para que o filho do associado pratique a modalidade. E isso gerava um ponto extra para a modalidade. Então, eu consegui um balanço entre ter todas as escolinhas das 16 modalidades, ter o plano de desenvolvimento para que esse associado ou um atleta que chega nas primeiras idades, nas categorias de base, conseguissem se desenvolver até chegar no alto rendimento. E falar o que é alto rendimento. Porque quando nós assumimos, tinham muitos atletas adultos que eram cotados como alto rendimento, mas eles não eram mais alto rendimento. Eles eram adultos. Eles eram adultos. E a gente foi fazendo essa limpeza. Fizemos uma mudança estatutária, que foi muito difícil na época, porque naquela ocasião, por estatuto, o Pinheiro só podia ter 150 atletas pré-militantes e 100 militantes. Era um número muito pequeno. E aí existia ali um modelo que era o agendado, que era o cara que entrava porque era amigo, porque o cara colocava o nome na portaria. Isso nos dava muito problema, porque eu não conseguia oferecer as mesmas condições de apoio que um atleta pré-militante e militante. Psicólogo, alimentação, fisioterapia, tudo. Nada. Almoço, que era o básico. Então a gente conseguiu fazer um trabalho, mudamos o estatuto, ampliamos o número de vaga, fizemos uma qualificação de todos aqueles agendados que entravam, cortamos um monte deles que não mereciam realmente entrar para usar as instalações do clube, porque concorriam com o associado que usava, né? E essa sempre foi um grande dilema do clube. Eternamente será, Eternamente será. E nós conseguimos encontrar um balanço. E aí a gente conseguiu colocar o barco um pouco no rumo. E outro ponto, oferecer as moradias. O handball me deu muito trabalho. Nossa, se você não fosse, se você não falasse isso... Os Marcelos me deram muito trabalho, cara. Pô, aliás, os dois já tiveram aqui, viu? Já tiveram? O Checha e o Marcelinho já tiveram aqui os dois. São duas pessoas sensacionais, apaixonados. E a gente precisa desses caras. Precisa muito. Sim. Só que eram tão apaixonados, assim como outros, que às vezes agiam por impulso e numa forma, assim, informal de fazer a coisa que não era bom, nem para eles, porque assumiam uma responsabilidade perigosíssima, principalmente para a instituição. Então nós conseguimos criar um modelo onde nós chegamos a ter 32 repúblicas formalizadas, e eu tinha uma pessoa que só cuidava disso. Isso é importante, fundamental. Se você quer trabalhar, né, no alto rendimento, a gente não conseguiria trabalhar só com associado. Exato. Infelizmente, né? Quando os associados chegam, se eu não me engano, o handball hoje ainda é a única modalidade de alto rendimento que tem associado. Acho que o basquete não tem, acho que o voleibol não tem, o masculino e o feminino tem associado. Então, assim, é uma das vitórias aí do nosso saudoso Sérgio Hortelã, que ele sempre bateu muito na tecla. A gente precisa trabalhar a categoria de base bem, por todos os motivos que é fundamental trabalhar a categoria de base, mas também para fazer o associado chegar, ter uma representatividade numa equipe de alto rendimento. E nesse plano de descentralização de recursos que a gente fez, esse aspecto contava ponto. A modalidade que tinha associados no alto rendimento. Né? E na base existia uma proporção, porque aquela briga, né? A gente chegou a ter 550 vagas, e acho que é o que está valendo ainda hoje no estatuto para pré-militante e militante. Então, como é que eu distribuo isso? Por que eu dou 2 para um, 5 para outro, 10 para outro? Né? Então a gente colocou que nas categorias de base, prioritariamente, eram de associados. Então as modalidades podiam ter no máximo 2 pré-militantes. Bom, mas aí eu não ganho campeonato. Mas nessa categoria não é para ganhar campeonato. Não é para ganhar campeonato. Não é. Né?
Porque se for assim, é fácil. É para formar. É para formar tudo. Cidadão, formar, né, um possível atleta. Exatamente. Tem um monte de coisa antes de ganhar campeonato. Exatamente. E quebrar esse paradigma, mudar a cultura, não foi fácil. Mas a gente conseguiu fazer isso. E 2019, o ano que antecedeu a minha saída, foi um ano histórico para o Pinheiros. Se você olhar lá nos anais do Pinheiros, foi lançado até um anuário, que eu faço até parte como um capítulo, né? A locomotiva olímpica do clube. Eu faço... Puxa, é muito bom para mim, para minha carreira, fazer parte, né, de uma publicação que vai ficar lá no Centro Pro Memória. Mas o Pinheiros ganhou todos os campeonatos brasileiros que participou em 2019. Foi um ano histórico do Pinheiros. Então, assim, é fruto de tudo isso. De né? um trabalho, de entender, de um planejamento, de tudo aquilo que a gente falou aqui durante o nosso papo todo, cara. Exatamente. Você falou que você não conquistou nenhuma medalha olímpica como treinador? Você não conquistou? Não. Você não, as Olimpíadas que você foi, quem que eram os seus atletas? Em 2008, o Teles, José Teles, era Pinheiros, né? Sim. Foi na maratona masculina. Em 2012, a Adriana foi para Londres. Aqui, a Adriana falou 20% dela e 80% de você. ela é mais que uma atleta, né? Ela é minha filha. A gente adotou ela uma mesmo. Mega história, cara. Uma mega história de vida muito legal mesmo. Foi muito legal. Em 2016, a Adriana novamente, né? E em Tóquio, eu tinha a Tatiane Raquel no 3.000 com obstáculo. Entendi. E para você, assim, muito claro, desde a sua primeira fala aqui, a gestão é muito importante, então, não sei o que. Mas o negócio do treino, do ser treinador de alto rendimento, você falou que ainda tem alguns atletas sobre a sua orientação. Qual o bichinho que te pica mais forte? O da gestão, o de fazer a diferença como você vem fazendo dentro do atletismo na Confederação Brasileira? Ou de ver um atleta ali evoluindo e tal, um negócio dentro do eu falo quadro, tá no subconsciente, dentro da pista ali. Qual que é o seu negócio mais forte ali, que dentro de você mesmo? O treinador tá aqui sempre, ele não vai morrer. Eu descobri que eu acho que talvez tenha nascido para ser treinador, né? Vou voltar a ser mais treinador do que sou hoje. Hoje eu estou gestor. E para mim hoje a gestão me desafia. É o que eu quero fazer, porque eu quero entregar para o atletismo um legado. A gente tem eleições em 2025. O presidente Vladimir pode concorrer a uma reeleição, mas eu não estou enxergando só uma transformação do atletismo. Porque assim como eu comecei no Pinheiros, lá no atletismo do Pinheiros, e depois eu fui para o clube todo, fazer todo um modelo. Aí eu passei pelo CBC, e hoje eu estou no atletismo fazendo uma transformação no atletismo brasileiro junto com o presidente Vladimir. Eu penso que eu posso ir mais longe. Eu penso que eu posso colaborar com políticas públicas, eu penso que eu posso colaborar com o próprio Comitê Olímpico. E eu procuro fazer isso todas as vezes que eu tenho essa oportunidade. No Comitê Olímpico eu tenho uma entrada muito boa, sempre tive, aliás, desde que eu entrei no movimento olímpico. E todas as vezes que eu posso, eu sou propositivo. Eu falo, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui, já pensaram nisso e tal. Eu não preciso ser o pai da matéria, eu não preciso ser o cara que vai ter o nome escrito. Não. Eu não tenho essa pretensão, não. O que eu quero é fazer isso, assim como o Bruno, que é o nosso amigo em comum, que é um super cara do handebol que passou por Brasília, e antes dele estava o Emanuel Rego, que é um ídolo também, né, do vôlei de praia. Com todos eles eu procurei colaborar. Sempre, né? E faço isso em São Paulo também. Eu fui conselheiro do CREF em São Paulo e uma das coisas que eu mais fazia era isso. Você falou do conselheiro do CREF, foi onde eu parei de ler o seu LinkedIn, cara. Eu falei, porra, não é possível, eu não vou conseguir falar disso tudo aqui, cara. Deixa ele falar lá, porque é conselheiro do CREF, treinador, blá, blá. E eu participo como voluntário em algumas outras entidades, né? A Associação Brasileira de Marketing Esportivo também estou lá ajudando. O Instituto Em Frente, que é uma idealização minha e da Adriana, durante a pandemia, eu faço um trabalho voluntário, porque eu acho que é assim que eu posso colaborar. Então, isso é mergulhar na gestão. Mergulhar. Bacana. Quem sabe, daqui a pouco, se o presidente não for reeleito, se os caminhos mudarem... Eu gostei do estou gestor. Legal. Bacana, esse estou gestor é bom. Cláudio, cara, queria te agradecer muito. Espero que você tenha curtido demais aqui. Porra, pra mim foi, cara, é o tipo de papo que
que me deixa feliz, assim, porque eu vejo esperança no esporte, né? A gente vive... O nosso país, ele não tem essa cultura esportiva, infelizmente. A gente sabe que, pô, a gente, como você bem disse, a gente vive de situações esporádicas, né? Quando a gente vê algumas coisas acontecendo, putz, que legal. É exatamente isso que você fez aqui hoje, mostrou como está a Confederação Brasileira de Atletismo, quais são os planos, o planejamento, o que é, assim como, pô, me surpreendi muito quando veio, por exemplo, a Mariana Miné, que é do rugby, né? Pô, mostrou todo o planejamento, como que vai funcionar, como que é um projeto a longo prazo, exatamente o que você mostrou aqui pra gente. Então, esse é o tipo de papo que, pô, eu saio daqui satisfeito, sabe? Vou pegar minhas 3 horas de trânsito agora pra casa, feliz da vida, porque, pô, realmente... mostrando que com trabalho, gestão, competência, capacitação, pô, o esporte ele tem bons rumos dentro do nosso país. Não, tem sim, e eu te diria que o esporte está passando por uma transformação que às vezes pode parecer meio invisível, mas não é. Novos gestores, pessoas que foram atletas, treinadores, mas que se capacitaram, outras pessoas que não são do esporte de origem, exemplo da Mari Miné, que veio da iniciativa privada, mas que empresta ao esporte todo o conhecimento que adquiriu. Ela é uma pessoa que a gente conversa muito, assim como outros diretores executivos das confederações, e algumas confederações já entenderam que se não houver uma pessoa minimamente qualificada para tocar os projetos das confederações, elas não vão sobreviver, porque a linguagem mudou. Então, eu estou vendo que isso está acontecendo. É uma questão de tempo para que de fato, a gente consiga perceber e os reflexos aconteçam lá na ponta, que é onde a gente espera mesmo que aconteça. Boa. Há esperança, então. Há esperança, há esperança. Obrigado. Cara, quiser deixar seu recado aí, rede social, quem quiser te achar, onde se comunica, fica à vontade aí, deixar o seu recado. Não, eu, assim, sou uma pessoa bem tranquila, bem simples. Eu não sou muito de rede social, mas eu sempre respondo todo mundo que me manda. É no Cláudio Castilho, no Instagram. Facebook, eu não frequento muito, mas de vez em quando eu tô lá procurando sempre responder quem manda mensagem. E, assim, me encontrou em qualquer situação, pode parar para conversar que eu sempre vou reservar um tempo para poder me dedicar a isso. Pô, obrigado demais mesmo, cara, de coração. Muito sucesso no seu trabalho. Vamos estar te acompanhando. Jogos Pan-Americanos está aí batendo na porta, depois tem Jogos Olímpicos, estamos de olho, torcendo muito pelo atletismo e sabendo que tem um cara muito capacitado por trás fazendo as coisas acontecerem. Obrigado mesmo, viu? Legal, obrigado, eu que agradeço. Boa. E para você que acompanha esse papo do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Spotify e YouTube. Certo? Foi demais o papo. Valeu, um abraço, fui!